Oi, gente! Hoje a nossa conversa de geografia é sobre a interpretação dos mapas. Esses mapas tão presentes atualmente em nossa vida, em época de pandemia, que nós estamos vivenciando. A mídia apresenta para nós uma abordagem esclarecedora sobre vários mapas para nós entendermos o que está se passando num contexto global. Então, o que vem ser a cartografia? Cartografia é a ciência que cuida da representação do espaço geográfico da Terra. Nessa questão desse estudo do espaço da Terra, a cartografia ela se confunde um pouco com a história da humanidade. Como dizer que ela se confunde? Porque a sua origem ela vem dos primórdios das primeiras civilizações, dos registros que elas faziam. Então, havia uma necessidade das primeiras civilizações registrarem os locais por elas percorridos, os locais onde elas moravam. Então, por exemplo, os esquimós na Groenlândia, eles registravam as ilhas e os mares por eles navegados através da madeira. Eles esculpiam a madeira e registravam ali, faziam um determinado mapa, né? E os nômades também, os nômades do Saara, eles registravam esculpindo as pedras, eles registravam os locais que eles se deslocavam para que eles não se perdessem. Então, eles faziam, de qualquer maneira, eles faziam um determinado mapa, uma determinada cartografia. Dentro dessa dinâmica, não pode deixar de falar dos filósofos gregos que foram indispensáveis para a evolução cartográfica que nós temos até hoje. Esses detalhes que nós temos do espaço geográfico, os filósofos gregos, eles partiram da noção, a partir do momento que eles tiveram a noção da esfericidade da Terra, através de várias indagações, de vários questionamentos, colocando a filosofia no centro do estudo desse espaço que nós conhecemos hoje. A partir desse momento, os filósofos gregos, eles começaram a desenhar uma nova cartografia para representar a Terra. Então, a cartografia moderna, ela começa a aparecer nessa dinâmica de evolução desses gráficos da Terra, né? Da representação da Terra. Então, a cartografia moderna, ela traz algumas características, como, por exemplo, a forma de representar. Então, ela era representada através da expressão das culturas dos povos, das crenças, né, que os povos se utilizavam desse mecanismo cartográfico, colocando esses elementos simbólicos para que esse mapa pudesse representar um determinado povo. Então, durante a Idade Média, os planisférios eles eram organizados pelos sábios religiosos. Eles que eram os portadores do conhecimento da época. Então, além de ter o registro do conhecimento geográfico, tinha também a representação da cultura, da economia daquele lugar, das crenças e dos monstros míticos que marcaram todo um contexto da Idade Média. Então, a cartografia moderna traz esses elementos simbólicos para a gente. E também, no século XVI, essa representação geográfica ela foi evoluindo a partir do momento em que começa a aparecer novas técnicas para essa representação. Some aí um pouco a originalidade desses mapas pelos quais nós estamos falando, né? Que eram representados pelo contexto social de um determinado povo. Então, some aí essa originalidade, mas ganha-se em informação, em precisão. Então, a cartografia moderna, ela traz essa precisão, começa a aparecer a questão da padronização
da padronização de alguns elementos do espaço geográfico. Então, aparece nesse contexto de evolução também as grandes navegações marcadas pelo século XVI, as grandes navegações, onde o elemento da bússola ele era um mecanismo, não é, importante para os viajantes marítimos, onde eles podiam ter um direcionamento das suas viagens marítimas, do local onde eles iam aportar os seus navios e várias situações dentro das viagens que eles faziam. Nós temos a bússola, ela aparece nesse contexto como um elemento assim, vamos dizer assim, contemporâneo para a época, né? Vem sobrepor as cartas náuticas. O que eram as cartas náuticas? Era como se fosse um mapa marítimo, como se fosse um mapa marítimo que eles faziam à mão. Esses primeiros mapas, eles eram ditos mapas artesanais, não é? As próprias cartas náuticas, elas eram artesanais. A bússola também era artesanal. Com o tempo ela foi evoluindo e foram colocando novas técnicas a ela. Então, a cartografia moderna ela é marcada por essa dinâmica aí. E as grandes navegações do século XVI, elas foram importantíssimas para a evolução cartográfica. E mais ainda, importante para o descobrimento de novas terras do mundo, né? Novas terras do planeta que nós conhecemos hoje, nós demos graças aos descobrimentos, às grandes navegações marítimas do século XVI. A tecnologia aparece nas cartografias no século XIX. Não é? A partir do século XIX, as cartografias tecnológicas elas começam a aparecer. E o marco dessa tecnologia, ela tem como, por exemplo, nessa época, o meridiano de Greenwich, ele é colocado nas representações geográficas como o meridiano principal, o meridiano de referência para as infinitas discussões sobre escala, sobre vários pontos da representação que é dada num determinado mapa. Sabemos que existe vários tipos de mapa, né? Os mapas eles têm um interesse de poder. Como é esse interesse de poder? Cada mapa ele tem um tema e dentro desse tema é escolhido o que apresentar pela pessoa, logicamente, que está produzindo esse determinado mapa. O que representar nesse determinado mapa. Então, ele é representado a partir de um interesse de poder. Esse interesse de poder é pela escolha do que vai ser mostrado nesse mapa, do que vai ser enfatizado, não é? Então, esse interesse de poder na Idade Média, alguns religiosos, eles manipulavam algumas situações que eram representadas nesse mapa. Mas vamos adiante. A cartografia tecnológica, ela traz, na sua dinâmica, ela traz os gráficos, começam a aparecer os gráficos com mais precisão, a padronização dos gráficos geográficos começam a ser enfatizados nesse momento da tecnologia, do aparecimento da tecnologia nas cartografias. Então, nesse contexto, nós temos aí, no contexto de epidemia, por exemplo, nós temos um dos primeiros mapas apresentados para enfatizar o avanço da epidemia de cólera. Então, um dos primeiros mapas tecnológicos aparece nesse momento, no século XIX, né? Precisamente em 1854, por um cientista inglês, que ele representou a expansão da cólera na cidade de Londres.
Depois da cartografia tecnológica, aparece para nós a cartografia digital, que está no nosso dia a dia. A partir do século XX, nós temos aí a representação da Terra através dos mapas digitais. Esses mapas digitais que têm um padrão geográfico, né? Traz gráficos da representação da Terra e, mais ainda, no contexto atual, traz a representação do globo de uma maneira plana, explicando o avanço da pandemia em vários lugares e traz para a gente vários elementos que devem ser analisados por nós. Então, todo mapa, ele é esclarecedor. Ele é esclarecedor à medida que você escolhe ou pergunta-se que informação eu quero adquirir através de um mapa digital. Porque sabemos que o mapa digital, dentro dele, tem várias informações e essas informações eu posso transformar em um novo mapa. Porque a tecnologia digital ela é marcada por uma infinita informação. Então, são várias informações através de um banco de dados que traz a possibilidade de estar expandindo essa informação e apresentando ela das diversas maneiras, através do interesse de uma determinada sociedade, é claro. E agora, nesse momento, cabe a cada um de nós interpretar essas informações que nos são dadas através da cartografia digital, analisá-las de uma maneira crítica, de modo a fazer com que essa informação, esses mapas digitais possam trazer para nós uma compreensão ou resultados dos problemas atuais ocorridos pela pandemia, para que nós possamos nos preparar para problemas futuros. Então, um dos objetivos desses mapas digitais que estão sendo mostrados para nós vermos o avanço da pandemia global, é esse, trazer essa reflexão para que nós possamos estar vendo os problemas que a pandemia está causando em termo global. Então, gente, a nossa conversa era sobre isso. Espero que vocês tenham compreendido a evolução do mapa. Há muitas outras situações, muito que se estudar, claro, mas eu trouxe para vocês essa conversa, esse resumo, mas o que cabe aqui é olhar para o mapa de uma maneira crítica, de uma maneira a fazer com que ele esteja trazendo para cada um de nós uma informação eficaz, uma informação verdadeira, e tenham muito cuidado com as informações que não são verdadeiras, ou seja, com os fakes que estão acontecendo por aí na mídia, com os fakes que estão trazendo notícias mentirosas. E é importante nós averiguarmos através do mapa qual mapa é importante para nós podermos solucionar ou buscar solução de um determinado problema. Não esqueçam que todo mapa ele é esclarecedor. Obrigada, até breve.